Falei para vocês que eu ia instalar outras distribuições, né? Então eu vou começar criando uma nova máquina virtual e agora a gente vai instalar o Debian, tá? O Debian é uma das distribuições originais, né? Uma das mais antigas e tem um grande espaço no mundo Linux para essa distribuição, tá? Então vamos novamente clicar aqui em novo. Aqui vamos colocar Debian. Nota que já apresentou aqui, ó, Linux e versão Debian. Vamos clicar em próximo. Memória RAM, vamos seguir o mesmo padrão. Vamos colocar aqui, no caso vou botar um pouquinho mais hoje, está aqui em torno de 1200. No caso 1 GB de RAM, tá? Vocês, caso tenham menos, vocês podem colocar um pouco menos. Mas lembrando que o ideal é trabalhar em torno de 1 GB, tá? Vou clicar em próximo. O tamanho da máquina virtual, o HD, né? Nós vamos criar um HD virtual novo, então criar um disco rígido virtual agora. Clique em criar. O padrão, o formato do arquivo padrão VDI, que é o do VirtualBox. Vamos clicar em próximo. Dinamicamente alocado, para que esse arquivo ele não ocupe todo o espaço de uma única vez, né? Ele vai ocupando de acordo com conforme ele vai crescendo. Clicar em próximo. O tamanho vamos colocar aqui em torno de 14 GB para que a gente consiga fazer aquele particionamento, no caso, otimizado, né? Conforme a gente instalou no Ubuntu 10.04. Clique em criar. Já criei a máquina, vamos fazer aquela modificação, vamos acrescentar um adaptador de rede. Então, cliquei em rede. Ó, nota que o primeiro adaptador de rede ele já vem configurado como NAT. A gente não vai alterar em nada. Vamos clicar, ó, saiu de rede, vamos voltar aqui para rede. Vamos clicar em adaptador 2, habilitamos a placa de rede e vamos colocar como rede interna. Tá? Cliquei em OK. Agora, agora temos que adicionar a ISO, né, no drive. Então a gente vem aqui em armazenamento, tá? Armazenamento. Clique, abriu o armazenamento, note que o CD ali diz vazio, então eu seleciono ele e venho aqui onde diz atributos e venho nesse CDzinho aqui do lado. Vou clicar nele e tem ali, ó, selecione um arquivo de CD DVD virtual. Cliquei e vou procurar a ISO que eu tenho salvo na minha máquina, né? Então tem ali a versão do Debian, Debian 6.0 e clique em abrir. Tá? Então nota que onde dizia vazio não diz mais, então tá Debian 6.0. Clique em OK e a máquina ela está pronta para ser inicializada, tá? Então vamos clicar aqui em iniciar e a máquina ela vai dar início, né? Vai inicializar ela para que a gente possa fazer a instalação. Ó, então nessa primeira tela ali, ó, gráfico install. Dependendo do teu VirtualBox, esse gráfico install não vai funcionar, tá? Então vamos instalar aqui, ó, gráfico install e vamos dar um enter, tá? Selecionei gráfico install e, e cliquei em enter para que o assistente inicialize a parte gráfica, né? Isso aí, dependendo da configuração da máquina, pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, como a gente já havia comentado na outra instalação do Ubuntu, tá, pessoal? Nota que está sendo um pouco mais rápido, né? A instalação está seguindo conforme esperado. Está pedindo o, o idioma, né? Vamos procurar aqui o português do Brasil, ó. Brasil, português Brasil. Continue. Ó, seleciono o país, Brasil, continuar.
vocês vão ver que o Debian ele tem um sistema de particionamento um pouco diferente. Ó, o layout do teclado, ABNT2, né? Lembrando que por causa de cedilha, né? Nota que comecem a observar essas diferenças de distribuição para distribuição, tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, clicamos aqui em continuar. E aí ele vai fazer uma detecção do hardware, tá, gente? Ó, já detectou, fez a montagem do DVD, né? Agora está lendo os diretórios. Nota que essa é uma versão mais enxuta, então ela realmente a instalação é um pouco mais otimizada que o Ubuntu, vocês devem ter notado, até porque o tamanho do vídeo, o primeiro vídeo saiu bem grande, né? Então ele está fazendo toda essa montagem. Pessoal, eu falei que nesse próximo vídeo eu ia começar a fazer pausas, né? Então vocês vão notar que nesses momentos que está carregando ou instalando, eu vou dar uma pausa, mas sempre quando tiver uma nova tela, eu começo o vídeo de novo, ok? Ó, nota que por enquanto eu não dei uma pausa. Olha, ele vai fazer a detecção do hardware de rede, né? Então, nota que essa instalação, ela é muito mais rápida, né? Que tem bem menos arquivos para ser copiado. Ó, nota que ele já detectou as duas interfaces de rede. Ó. Ele está perguntando qual é que vai ser a interface primária. Né? Essa interface primária a gente vai deixar como TH0 porque ela vai servir como nosso modem. Então eu vou deixar ali TH0 e vou clicar em continuar. Ele está configurando a rede DHCP. Lembra que eu falei para vocês que a rede, a interface 1 recebe o DHCP, SRV1, mesmo nome, é outra máquina. Tá? Então, server 1, que vai ser o hostname da máquina, clicar em continuar. Não vou colocar o nome de domínio, ó, não tenho nenhum servidor de DNS, tá? Então não vou colocar nenhum, simplesmente vou dar em continuar. E aí ele vai fazer pergunta no caso da senha de root. Lembrando que a senha deverá ter o ideal, né, que tenha caracteres maiúsculos, minúsculos, números e caracteres especiais. E no mínimo 8 caracteres, tá? Então estou colocando a senha. Lembrando que vocês não podem esquecer essa senha, é importante. Anotem ou utilizem, já que é para laboratório, vocês podem usar uma senha um pouco mais simples. Nome completo para o novo usuário. Então aqui eu posso botar o meu nome. Tá? Então botei o nome. E aqui é o nome para login. O nome ó, é minúsculo, né? Simples. Vou clicar em continuar. E aqui uma senha. Ele já cria o usuário. Claro que note que a senha antes pedida era a senha de root do usuário administrador. Agora aqui já está pedindo o teu usuário comum. Vou clicar em continuar, botei a senha, né, seguindo aqueles parâmetros que eu falei. O fuso horário, já selecionei São Paulo, vou clicar em continuar. Nota que a instalação é bem mais otimizada, pessoal. Tá? Não pausei nada, vocês estão sentindo uma grande diferença, né, na instalação. Então ele está detectando agora os discos e aí vai gerar o particionador. Aqui, pessoal, realmente a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque o particionador do Debian ele é um pouquinho mais complicadinho, ele exige um pouco mais de atenção. Tá? É muito fácil a gente se enganar. Então, ali está dando as opções, né? Se eu vou trabalhar com LVM, que é de multivolumes, né? LVM criptografado, ou deixar o assistido que aí usar o disco todo, mas aí ele utiliza o assistente dele. Nós queremos usar o manual, tá? E clicar em continuar. O manual é como se fosse o avançado. Bem, aí o que ó?
particionamento assistido. Aqui está o nosso disco, né? Disco rígido no qual a gente vai trabalhar. Então eu selecionei ele, o disco, e vou clicar em continuar. Aí o que que acontece? Ele está perguntando a mesma pergunta que ele fez antes. Ele está pedindo, ó, criar nova tabela de partição. Claro, não tem nada. Sim, desejo. Então eu clico em continuar. E aí ele já vai me liberar para fazer as partições. Ó, está ali os 15 GB disponível para fazer o particionamento. Então selecionei ele e vou clicar em continuar. Aí ele vai me abrir, ó, criar uma nova partição. Sim, eu quero criar uma nova partição. Então seleciono, ó, criar uma nova partição e clique em continuar. Aqui é o tamanho. Então eu vou botar, já que aqui, ó, já tem os 2 GB, eu só vou apagar isso aqui, ó, e vou colocar 2 GB, que vai ser o barra boot. Clique em continuar, vai ser primária, lembra o que eu falei? Primária, continuar, quero que ele fique no início, continuar, e aí, observem, nota que é bem diferente do Ubuntu, né? Então por isso tem que ter, ó, isso que é interessante. Ponto de montagem, o bairro, eu não quero que seja, eu dei 2 cliques ali, ó, vou dar um voltar aqui, ó, tem um voltar, só para vocês observarem de novo, tá? Ponto de montagem, eu quero que seja o barra boot. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ó. Ó, aí eu seleciono. Eu quero que isso aqui seja o barra boot. E dou um continuar. Aí ele vai fazer as alterações. Ó, fez alterações, barra boot. E ó, já está aqui em S3. Vou dar 2 cliques aqui, ó. 2 cliques, tá? Ou poderia clicar em continuar. E aqui, ó, eu vou mudar para S4, tá? Posso clicar em continuar ou dar 2 cliques. Então ele já vai fazer a alteração. Então vejam bem. Ó, então, todas as alterações que eu precisei, aqui já está certo, não tem mais nenhum. Então, nesse ponto, eu quero finalizar a configuração dessa partição. Então, eu venho aqui, ó, finalizar a configuração da partição. Dei 2 cliques. E aquela partição, ela está finalizada, a partição de boot, ó. Então já criou o barra boot. Agora eu vou criar o de swap. Swap eu vou criar de 1 GB. Não precisa mais de 1 GB, 2, no máximo 2. Passando de 2 GB, começa a ter perda de performance. Então, selecionei, vou dar 2 cliques direto. Criar uma nova partição, que é o que eu quero, né? E agora eu vou botar apenas 1 GB, tá, gente? É o que eu preciso de swap. Então botei assim, 1 GB. Continuar. Quero continuar na primária, dei 2 cliques. Vou botar no início também, não tem problema. Então ele já vai fazer essa alteração. Vocês estão notando que está bem mais rápido, né? Então fez essa, ó. Aí se usar como, ó, o tipo de sistema de arquivo. Aqui a gente vai trocar para swap. Então isso aqui é muito importante, ó. Aqui a gente, ó, área de troca, swap, dei 2 cliques. Ó, já está alinhado área de troca, swap, não preciso fazer mais nada. Então, finalizar configuração da partição. Então, dou 2 cliques. Ele vai voltar e me disponibilizar. Ó, tenho 12 GB. Nota que é semelhante ao processo do Ubuntu, tá, gente? Então, selecionei de novo o 12 GB, tá? Vou dar 2 cliques. E agora eu vou botar aqueles 4 GB que a gente do home. Então, cliquei em criar uma nova partição. Novamente, 2 cliques. Aqui, ó, eu vou botar 4. Eu vou aproveitar que eu vou botar 5 GB, tá, gente? Aproveitar e botar 5 GB para o home. Tá? Cliquei. Vou dar continuar. Primária.
Lembra que a primária ela suporta até 4 partições no início, para colocar elas todas agrupadas. Vai voltar, vamos passar aqui para EST4, para seguir o mesmo padrão do Ubuntu. Ó, EST4. Passei para o EST4. Aqui, ponto de montagem, nós vamos botar o home, lembra? Ponto de montagem. Sempre aqui, pessoal, trabalhando com 2 cliques. Tá, gente? Estamos trabalhando sempre com 2 cliques. É importante vocês saberem que quando eu clico aqui nas opções, eu estou clicando sempre com 2 cliques. Aqui já está tudo certo. Ó, S4/home e vou finalizar a configuração da partição. Aqui nosso serviço está finalizado. Agora falta só a nossa última partição, que é a quarta partição. Ó, então eu vou usar todo esse espaço para criar o nosso barra, tá? Que não foi criado. Lembrando que para fazer uma instalação do Linux, eu preciso o barra e preciso do swap. Tá? São as partições básicas e necessárias para que o sistema funcione de acordo com a maioria dos softwares que tem no mercado. Mesmo hoje, não sendo, em muitas distribuições, não sendo obrigatória a utilização do swap. Então, vou dar 2 cliques aqui, criar uma nova partição. Vou utilizar todo esse valor, então não vou alterar. Continuar. Primária. Vou colocar no início, lembrem-se que a gente tinha combinado, né, de utilizar a partição primária e sempre utilizando o início dela, para ficarem mais agrupados. Está concluindo o particionador, ó, barra já está aqui. Vou mudar para EST4, que é o sistema de arquivos que a gente está trabalhando. Tá? Então, notem que é cheio de detalhezinho, tá, pessoal? Então, isso aqui é importante vocês prestarem atenção, porque no Ubuntu já facilita bastante isso para nós, né? Finalizou, então, EST4, o barra, vou finalizar a configuração da partição, vou escrever nela. Perfeito. Então, já terminou aqui tudo e vou finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Ele está escrevendo, tá? Ele está finalizando, né, o particionamento, ou seja, todo aquele trabalho de criar as 4 partições, ó, tá tudo certo? Deu um sumário de como a gente criou, sim, tá tudo certo, vou marcar assim e continuar. E aí o particionador está terminando seu trabalho. Vai começar a formatar, né? A formatação dos discos costuma ser rápido, tá? Então não tem grande dificuldade. E depois do particionamento, ele vai começar a instalar. Então eu vou dar um pause e quando tiver mudando de tela, eu continuo de novo, ok? A narração. Bom, pessoal, voltei, né? Notem que a instalação, ela, mesmo com a pausa, ela foi muito mais rápida, né, que o Ubuntu. Isso é um detalhe importante também, é que vocês não podem exigir a mesma quantidade de programas que tinha no Ubuntu, né? O Ubuntu ele já termina a instalação com o sistema praticamente pronto, né? Pronto para utilizar. O Debian ele já tem que fazer alguns acertos, instalar uma quantidade grande de informação, tá? Então agora ele está fazendo a parte de configuração no caso do apt, e ele pergunta, na verdade, se eu tenho algum outro CD ou DVD. Lembrando que essa ISO que eu estou utilizando é de um CD, mas existe também o DVD. Quando, se vocês acessarem a página oficial da mantenedora do Debian, né, vocês vão ver que existem várias opções para download. Mas no caso eu não tenho mais nenhuma mídia para fazer a instalação, então não tem e vou clicar em continuar. E ele continua configurando.
Usar SP de rede? Não, não quero. Ele quer saber se eu vou te fazer algum download de algum mirror aqui dentro da minha própria rede ou até pela internet. Eu não quero fazer nenhum tipo de download no momento. Então, não. Ele continua fazendo a configuração dos pacotes, né? Então, isso aí está bem perto da finalização da instalação. É importante também vocês observar que nesse momento de pausa que eu tive, eu não, nenhuma tomada de decisão foi feita, tá? Então, fiquem bem tranquilos que vocês estão assistindo a instalação passo a passo. Qualquer outro tipo de instalação, decisão, eu vou estar comunicando vocês. Como vem agora uma parte um pouco mais demorada, eu vou pausar aqui novamente até seguir. Tá ok, pessoal? Bom, chegando aqui nessa tela, tá, ele está perguntando o que a gente quer instalar. No Debian, tá, gente? É interessante o servidor SSH para que a gente possa fazer algum trabalho de acesso remoto. O restante somente em casos específicos, tá? Então, só selecionei o servidor SSH, os utilitários padrões, né, os standard, e a parte gráfica. Clique em continuar. Ele vai instalar somente o necessário, tá? Somente aquilo que a gente precisa. Bom, continuando, pessoal, nota que já está terminando, né? A instalação já instalou inúmeros pacotes. Uma coisa que é interessante, vocês começarem a observar o que está sendo instalado, observar as mensagens. Isso aí tudo é uma coisa muito importante de se observar, de vocês praticarem a instalação. Instalem mais de uma vez, conheçam a instalação. Isso é muito importante. Vocês ficarem, digamos assim, de forma tranquila para fazer uma instalação, conhecer algum problema que tenha ocorrido, você saber, eh, para que vocês saibam aonde parou, isso é bem importante. Então, anotem que agora ele está naquela fase da limpeza dos arquivos temporários. Isso é semelhante, né, ao processo do Ubuntu, né? Então, agora está finalizando, já vai trocar de tela, sempre observando o disco, né? Então, nota que está tendo acesso. Então, a instalação está bem próxima de acabar. Os pacotes praticamente todos foram instalados. Agora vem a instalação do Grub, que é aquela parte que também havia sido comentado no Ubuntu, que é a parte de inicialização, né, do menu, onde vai ser gravado no setor de boot do disco. E aí ele está perguntando, ó, instalar o carregador de inicialização Grub no registro mestre de inicialização? Sim, isso não altera em nada. Continuar. A instalação do Grub é relativamente rápida, né? Perto do restante da instalação, que a princípio é a área, o, o MBR, né? É muito pequeno, Master Boot Record, né? Onde vai ser o primeiro local a ser acessado. Ó, novamente, agora está na parte da finalização da instalação, né? Está carregando as configurações que a gente já havia feito e completou. Agora eu vou clicar aqui em continuar. Ele vai fechar, né, o restante dos arquivos que estão abertos e desmontar o sistema e inicializar o processo de reinicialização. Então a máquina ela
Inicializou e está sendo carregado novamente. Ó, nota que já fez a instalação do Grub, ó. Esse segundo modo aqui é o de recuperação de senha, ou de manutenção, é o primeiro. Selecionei o primeiro e dei um Enter. E aí ele começa a carregar o sistema operacional em modo gráfico. Então ele vai carregar todos os arquivos necessários, né? Reconhecimento de hardware. Geralmente a primeira inicialização ela costuma ser um pouco mais demorada, porque ainda existe alguns itens a serem carregados e configurados, reconhecimento de hardware, né? Até mesmo a parte de reconhecimento de algum do hardware, né? Então existe alguns detalhes a ser observado. Nota que está carregando agora a parte gráfica, então isso já carregou, já entrou o sistema gráfico de uma forma bem rápida até. Pediu a senha conforme o Ubuntu, selecionei o usuário e vou colocar a senha aquela respectiva ao usuário. Coloquei a senha, ele vai concluir a inicialização, né? Vai carregar. Depois a gente vai ver também como instalar os adicionais de convidado. É que é importante a gente lembrar disso, ó, dispositivo, instalar adicionais de convidados, né? Que é o que dá alguns melhoramentos gráficos, tá, gente? Então, estou terminando de carregar. Inicializou. Está concluída a inicialização. Tá aí o Debian 6.0 instalado, tá? Então, para quem ficou com dúvidas, né, em sala de aula, medos, né, notem que não tem muita diferença do Ubuntu. O negócio é prestar atenção nas mensagens, ler o que tá sendo apresentado e a instalação ela é concluída de forma tranquila, tá, pessoal? Então, quero deixar um abraço a todos. É o professor Marcelo Neves deixando aí mais uma videoaula para poder ajudar o pessoal que está aprendendo aí a conhecer um novo sistema operacional. Ok, gente? Um grande abraço a todos.